Ansiedade, vergonha, tédio, inveja. Quem já viu Divertidamente 2 e ficou se perguntando como que eu lido com isso no dia a dia? Se você assistiu o filme, eu tô aqui para falar rapidamente sobre ele. E se você não assistiu, eu realmente recomendo que você assista o filme para não ter nenhum tipo de spoiler sem querer, apesar da intenção desse vídeo não ser te dar spoiler. A nossa intenção aqui é falar sobre como lidar com a ansiedade, com a inveja, com o tédio e com a vergonha, que são as 4 novas emoções que aparecem no filme. Pessoal, não precisa assistir para saber disso, e não é spoiler, mas eu vou falar um pouquinho aqui com vocês na minha visão, na prática, como é que eu faço para lidar com elas e espero poder também contribuir com vocês. Bom, vocês já sabem, eu sou o Thiago, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre paciência e controle emocional diante das situações do dia a dia. E olha só, quem sabe paciência não apareça em certo momento do filme aí, mas o que aparece ali na adolescência é o tédio, né, pessoal? Hoje eu não vou fazer aquela troca de cores que eu fiz no outro dia, até porque já começou a ficar com muita cor ali, nem sei se eu tenho todas as cores do filme para fazer. Mas vamos começar falando da personagem principal do filme, a ansiedade. E convenhamos, a ansiedade tem sido o personagem principal na vida de muita gente. Eu realmente não sei a causa de a ansiedade estar tão em alta quanto ela está hoje em dia. Não sei se é só mais informação que a gente tem, não sei se é só mais diagnóstico, ou não sei se realmente é o fato de a gente ter ali tantas pessoas, talvez, mostrando tantas coisas nas redes sociais que acaba afetando a gente e a gente acaba tendo uma perspectiva do futuro diferente do que a gente sempre teve. Eu não sei a causa científica, mas esse canal não é para você desvendar isso. Esse canal é para a gente falar um pouquinho sobre como funciona a ansiedade e como você pode lidar com ela no dia a dia. Pessoal, a ansiedade é um sentimento que acontece no futuro. Então a primeira coisa, o primeiro passo para você lidar com essa ansiedade é o quê? Adivinha? Viver no presente. Esse é o primeiro passo. A ansiedade, como o filme mesmo vai mostrar, ela não é um sentimento ruim. A ansiedade, ela é um sentimento que ajuda a gente a se precaver de muita coisa e é um sentimento que, para quem tem uma função mais ligada ali a um planejamento ou de repente precisa disso no seu dia a dia, ela vai trazer muitos benefícios. Agora, como todas as emoções e até como a alegria mesmo, que eu já falei no outro vídeo, vou deixar o card aqui, quando destemperada, quando vai para o extremo, ela pode acabar te prejudicando. Então, chega um momento do filme ali que a ansiedade ela fica toda maluca, né? Assume o controle, gera uma crise de ansiedade na personagem principal. Mas, mesmo você nunca tendo tido uma crise de ansiedade, não sei se é o seu caso, ou já tendo tido uma crise de ansiedade, você deve perceber que essa ansiedade, esse medo do futuro, esse sentimento que a gente tem de algo que ainda vai acontecer, de algo que a gente ainda nem passou, ele acaba afetando a gente negativamente, dá estresse, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, acaba tendo ali emoções, acaba tendo ali sensações físicas por meio dessa emoção. E o maior conselho que eu posso te dar aqui para lidar com isso no dia a dia é respirar, tá? Respirar, voltar para o presente, olha o relógio, olha a data, vê o momento que você está e começa a pensar racionalmente. Parênteses aqui, pessoal. A forma mais fácil de lidar com emoções, com sentimentos, é racionalmente. Por quê? Quando você traz para o racional, você tira da emoção. E aí depois você tempera essa emoção novamente. Voltando, começa a pensar sobre a ansiedade racionalmente, o que você realmente está sentindo, se aquilo faz sentido diante do ambiente que você está, diante das pessoas que estão ao seu redor, diante daquilo que está acontecendo neste momento. Então, exemplo prático, eu estou aqui gravando esse vídeo. Faz sentido eu estar ansioso neste momento de gravação? Se eu terei ou não resultado com esse vídeo amanhã? Se eu terei ou não seguidores? Se esse meu vídeo vai monetizar? Não, isso é algo que eu planejei o roteiro, eu pensei no tema e agora é o momento de eu estar aqui falando com vocês. Então a ansiedade ela não me ajuda neste momento. A ansiedade ela só vai fazer
eu esquecer do que eu estou falando, só vai fazer eu ficar nervoso do que eu estou falando e aí a coisa não vai fluir. Percebe como a ansiedade ela acaba atrapalhando quando a gente não coloca ela no lugar certo? Usa essa sua ansiedade quando você vai prever riscos. Usa a sua ansiedade, por exemplo, quando você vai andar num lugar que você não conhece, quando você vai passear por um lugar que você não conhece. Neste momento, a ansiedade temperada, sempre temperada, ela é boa. Por quê? Ela te ajuda a se prevenir de perigos. Você vai andar na Paulista, em São Paulo. É bom você estar um pouquinho ansioso, porque daí você fica mais cuidadoso com o seu celular, que você pode aparecer alguém ali roubar. Então, as nuances da ansiedade elas vão acontecer, mas o problemático é sempre o extremo, pessoal. E aí pode levar a crises, pode levar a coisas que você acaba não controlando. E, pessoal, lembre-se sempre, levou a crise, chegou num extremo, está percebendo que não consegue lidar com emoções, procura um profissional, procura um psicólogo, um psiquiatra. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não é aqui nesse vídeo ou em qualquer outro da internet que não tem um respaldo técnico e que você vai conseguir de fato ajuda, tá? Então, ansiedade no lugar certinho, ela pode ser boa para coisas que vão prever o futuro, para coisas que você precisa ficar um pouco mais atento. Agora, ansiedade para o nosso presente aqui, para fazer as coisas do dia a dia, ela só atrapalha. Vamos lá, pessoal, vamos falar da segunda emoção ali, que também fica aliadinha com a ansiedade ali, que é a inveja. Pessoal, a inveja nada mais é do que querer o que o outro tem. Ela aparece ali no contexto de adolescente, né? Porque principalmente nesses tempos de rede social, acredito que a inveja ela é muito praticada por muita gente. Então, a inveja, normalmente, ela aparece naquele sentido de você ficar triste, desconfortável, às vezes até com raiva, com rancor da outra pessoa ter e você não. Isso é a inveja, né? Então, e tem a tal da invejinha branca, né, que a gente fala, que é quando você realmente gostaria de ter aquilo que o outro tem, mas você fica, na verdade, feliz por ele ter o que o outro tem. Não sei se na prática ali, falando um pouquinho da ciência e tal, se isso vai acontecer, se existe uma inveja branca ou não, mas o sentimento de inveja, ele pode te ajudar, por exemplo, a ter um pouquinho mais de ambição. Então, se você olha algo que o outro tem e você não tem, e você deseja aquilo, eu não vejo problema nenhum, de verdade, em desejar o que o outro tem. A não ser que seja a mulher, o homem, o parceiro do outro. Aí também, vamos aí, né? Mas fora isso, eu não vejo problema nenhum em você desejar o que o outro tem. Eu acredito que quando você coloca isso no lugar de planejar isso e de achar uma forma de conseguir, eu acho super positivo. Quando você se motiva com isso, quando você cria uma ambição que te faz caminhar em direção àquilo, eu acho isso muito bom. Agora, quando você fica obstinado por aquilo, quando nada mais na sua vida, quando o que você já tem deixa de fazer sentido porque você quer aquilo, aí a inveja é muito ruim. Então, no dia a dia, como que eu faço para lidar com a inveja? Que hoje eu coloco exatamente na comparação de internet. Cara, como é que eu, que inclusive trabalho com marketing digital, lido com o fato de tanta gente falar de formas tão rápidas de ganhar dinheiro e ficar milionário no marketing digital? E hoje eu não sou milionário com marketing digital, mas como que eu lido com isso? Eu absorvo os conhecimentos, eu pego aquilo, vejo como funcionou, tento aplicar, tento trazer para o meu dia a dia e estou correndo e estou fazendo a minha trajetória para eu poder ganhar um pouquinho mais a cada dia. Isso vai ser em uma semana, vai ser em um mês, vai ser em 2 meses, não sei, mas eu estou me aprimorando e construindo cada vez mais coisas. Esse vídeo é um exemplo disso, para eu poder chegar naquilo onde eu tenho uma inveja branca nesse caso, que eu também não desejo as pessoas que elas não têm, ou fico triste por elas terem e eu não. Eu coloco para mim que eu quero também, o que eu quero, o que serve para mim, e eu corro atrás dos meus objetivos. É assim que eu lido com a inveja. Minha sugestão é você também lidar dessa forma. Pessoal, o conteúdo tá ficando legal? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda bastante a gente que está criando conteúdo aqui no YouTube, beleza? E deixa um comentário aqui falando como que você lida com ansiedade, como que você lida com a inveja. Voltando para o vídeo, falando das outras 2 emoções que apareceram no filme. A emoção da vergonha, uma emoção bem... ela é bem engraçadinha ali no filme também, porque tudo que fala com ela, ela se esconde. Mas a emoção da vergonha, pessoal, por que ela aparece na nossa vida? Simplesmente pelo medo do julgamento. Então, quando nós vamos nos colocar, por exemplo, diante do público,
nós ficamos ansiosos, sim, antes de entrar, mas quando a gente entra e talvez a gente fala algo que a gente, na nossa cabeça, entende que não deveria ter falado, a gente mesmo já começa a se sabotar pensando assim, caramba, o outro vai me julgar muito por isso que eu acabei de falar e aí eu vou ficar com vergonha, e aí eu não vou saber o que dizer, e aí você trava, você não consegue responder a próxima pergunta. Então, é o medo do julgamento, o medo do não saber, o medo de passar um vexame. Quando você cai, por exemplo, na rua e, putz, às vezes ninguém olhou para você, mas você levanta morrendo de vergonha, às vezes se explicando. Então, a vergonha, percebe como é que ela vem de dentro, percebe que não é uma coisa de apontar de dedo, é uma coisa que vem muito mais da gente, sei lá, esse medo nosso de ser julgado pelas outras pessoas. Então, a verdade, pessoal, como eu lido com isso no dia a dia, é que ninguém tá nem aí. Vamos falar bem a verdade? Quem que vai ficar lembrando de você ter caído em algum lugar? Quem que vai ficar lembrando de você ter falado alguma coisa errada? Pode ser que lembrem ali um dia, uma semana, mas quem que vai ficar lembrando de coisas que você faz, sabe, por um bom tempo, principalmente quando você não é uma pessoa pública? Para pensar comigo, pouquíssimas pessoas vão ficar lembrando disso. E se lembrar também, vamos começar a rir mais da gente mesmo, sabe? Vamos começar a não levar a gente tão a sério quando a gente faz alguma atrapalhada, ou quando for o caso de não saber alguma coisa, simples, corre atrás de informação, passe a saber. Caramba, passei vergonha porque eu não sabia, passa a saber. Numa próxima isso nunca mais vai acontecer. Evita o travamento, aquilo te travar para sempre, você pegar aquele assunto, colocar num buraco e nunca mais mexer nele. Evita isso, destampa o buraco, pega aquele assunto e fala, caramba, eu passei vergonha com isso? Eu nunca mais vou passar, eu vou aprender sobre esse assunto. E aí também não leva para outro extremo. Você também não precisa virar um especialista naquilo, mas aprende o suficiente para você não passar vergonha. Isso é bom para você, é bom para a nossa evolução. Opa, piscou a luz aqui. Isso é bom para você, é bom para a nossa evolução. Todos os sentimentos, eles têm que, todas as emoções, elas têm que aparecer para fazer a gente tomar alguma atitude. Quando essa emoção ela te trava, ou quando essa emoção te coloca numa hiperatividade, significa que ela está destemperada. Aí significa que é hora de você voltar a ela, regular ela e tentar entender como trabalhar. Por último, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do tédio. O tédio aparece de uma forma bem interessante no filme também, porque é aquela fase da adolescência, então ele aparece... Opa, a luz que está entediada comigo hoje. Então ele aparece ali em forma de sarcasmo, em forma daquele aborrecimento típico do adolescente que não quer que o pai, né, fique perguntando coisas, que não quer que a mãe fique perguntando coisas, ou que se desinteressa rápido de um assunto, ou que fica meio snob. Então é bem típico, né, do adolescente, se a gente parar para pensar aqui estigmatizando, mas o tédio fica por muito tempo na nossa vida, principalmente também nos dias de hoje, trazendo aqui para a nossa realidade, e um grande representativo disso é o TikTok, cara. Olha como é que a gente está viciado em ter estímulos rápidos de emoções, de sentimento, e a gente fica ali, ó, buscando coisas que vão ficar alimentando aquele estilo e a gente não consegue sequer lidar mais com o tédio. A gente evita o tédio a qualquer custo. A criança, desde pequeno, você vai para um restaurante com ela, ela não consegue ficar sem fazer nada, né? Os pais têm que levar alguma coisa, tem uma área infantil, tem um caderno para desenhar, tem um lápis de cor. Então as crianças hoje em dia elas não conseguem mais lidar com o tédio, elas vão crescer adultos que também não conseguem lidar com o tédio. Isso pela quantidade de estímulos que a gente tem. Eu acredito que seja muito importante, muitas vezes, você se colocar à disposição de fazer coisas que você não gosta para que até os seus relacionamentos deem certo. Por exemplo, um casamento. Eu faço coisas que não são de minha escolha, que são de escolha da minha esposa. E dá super certo e tudo bem. E eu não fico entediado nesses lugares porque eu sei lidar com o tédio quando ele aparece. Eu sei encontrar algumas fugas para o meu tédio, vamos colocar assim, no ambiente que eu estou. Então, quando a gente aprende isso, a gente começa a entender que o tédio é mais sobre a gente. Poxa, por que isso está entediado? Porque eu não estou tendo os estímulos que eu quero. Isso é um certo egoísmo, né? E aí a gente acaba ficando daquele jeito, meio irônico, meio para baixo, né? Nem tristeza, nem alegria, você só fica ali e fica uma pessoa que não é muito legal de conviver. Então, a forma de fazer isso é
procure se colocar em desafios e procure encontrar nesses desafios, nesses ambientes, nesses afazeres, o que te agrada. Assim, eu duvido, dificilmente você vai ficar entediado assim ao ponto de falar, putz, caramba, cara, eu não vou para aquele lugar, que aquele lugar é chato, que eu fico entediado, não sei o que lá. Dificilmente. Você vai ser aquela pessoa que começa a ir para todos os lugares, qualquer lugar tá bom, qualquer atividade tá bom, você consegue tirar o proveito de tudo, consegue encontrar prazer, alegria em tudo. Isso é muito bom para você e é muito bom para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoal, eram essas as emoções que eu queria trazer, justamente as novas emoções do filme. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. E eu vou falar um pouquinho mais sobre emoções aqui em outros contextos, mas eu queria aproveitar o filme para trazer essas emoções especificamente. Quero muito saber como você lida com elas, deixa aqui no comentário, beleza? E se não gostou, já sabe. Paciência. Um abraço.